Bem-vindo, eu sou Han e hoje serei seu apresentador. Vamos entender a história do Afeganistão e como o país chegou onde está hoje. A região do atual Afeganistão foi sempre dominada por potências históricas, como os persas ou os macedônios. Mas a pergunta é por que um país no meio da Ásia tem de tão importante? Simples. O Afeganistão está no meio da Rota da Seda, o caminho criado pelos chineses para passar suas mercadorias para o Oriente e Europa. Este fato faz com que o Afeganistão fosse cobiçado por diversas potências e por isso ele ficou tanto tempo enterrado na areia. Sacou? Porque ele fica no deserto. Tá bom, agora. Para entendermos a história do Afeganistão, temos que entender a história de Nader Shah. Veja bem, Nader Shah foi um homem importantíssimo para a criação do Afeganistão. Então, para entendermos sua história, temos que voltar até o ano que ele nasceu. 1688. Nader Shah nasceu em Koban. Pertencia ao ramo turcomene Kirkuk dos Afshar, aos quais o pai de Nader pertencia. Era uma tribo turcomana, seminômade, estabelecida no coração, ou seja, no nordeste do Irã. As tribos do coração eram etnicamente distintas dos persas, que eram a etnia dominante do Irã. Falavam línguas túrquicas e curdas. Já a mãe de Nader falava um dialeto do mesmo grupo linguístico das tribos túrquicas, do Irã e da Ásia Central. E assim, Nader, já jovem, teria aprendido rapidamente a língua dos persas, a língua que falavam nas cidades grandes. Mas nem tudo foi tranquilo para Nader. Já jovem, Nader teve duas tragédias na sua vida. A primeira, a morte de seu pai. E, para melhorar a situação, ele, seu irmão, Ibrahim, e sua mãe foram levados como escravos por tribos de saqueadores. 4 anos depois desse sequestro, ele e seu irmão tiveram outra tragédia. Sua mãe morreu cativo. Então Nader teve que se escapar com Ibrahim, juntando-se a um bando de salteadores e tornando-se seu líder. Mais tarde, juntou-se ao exército de Baba Ali Beng Qasum Amdu Afshar. Sim, é esse o nome do cara. Sob a proteção dos líderes do clã Afshar, tornou-se um líder militar poderoso. Em 1719, os rebeldes afegãos invadiram a Pérsia e em 1722 depuseram o Shah da dinastia Safávida. A princípio, Nader lutou ao lado dos afegãos contra os persas, mas em 1727 passa a servir Tahmasp II, herdeiro dos Safávidas, iniciando a reconquista da Pérsia. Em 1729, os afegãos são expulsos e Tahmasp II é coroado como o rei do Irã, ou melhor ainda, o rei da Pérsia. Nader torna-se o homem forte do governo e Tahmasp concede-lhe o título de Tahmasp Qoli Khan, ou seja, servo de Tahmasp, pelo qual Nader será conhecido até se tornar o Shah de Irã. Mas, mesmo antes de ser um Shah, Nader já exercia poder. Tahmasp era pouco mais que uma figura decorativa e seria deposto em 1732. Substituindo seria seu filho, Abbas III, e Nader seria o regente dele até 1736, quando ele vai finalmente assumir o poder do Irã. E, infelizmente, em 1740, Tahmasp II e seu filho são mortos por Nader. Mas, para entendermos como Nader Shah foi um grande general militar e um grande líder, temos que entender algumas batalhas que ele fez. E eu escolhi pessoalmente a Batalha de Kars. Foi um dos últimos confrontos de Nader. Lá ele continuou a demonstrar seu gênio militar e conquistou uma grande vitória perante o Império Otomano, destruindo completamente qualquer tipo de resistência. Porém, com o passar do tempo, seu temperamento ambicioso e intolerante acentuou-se, tornando-se até um problema político, entende? O financiamento das campanhas militares consumia crescentes somas de recursos, aumentando o peso dos tributos, ou seja, dos impostos cobrados à população. Os devedores do fisco eram punidos com a morte. Inicia-se então um ciclo de revoltas e conspirações contra o governo opressor de Nader Shah. Com essas revoltas e conspirações, Nader foi forçado a criar uma paz com os otomanos. Após um frustrado atentado contra sua vida, Nader começa a apresentar perturbações psíquicas,
a ponto de suspeitar que seu próprio filho, Reza Kholi Knissa, conspirava contra ele. Em consequência disso, ele retirou ambos os olhos do filho e em seguida começou a executar os nobres que haviam testemunhado o ato. Em 1747, Nader já era considerado perigo para as pessoas que conviviam com ele. Até os que pertenciam ao seu clã e um grupo de líderes, Zafshars e Qajar, decidiram que estava na hora de eliminá-lo. E Nader soltou seu último suspiro enquanto dormia. E seu império foi morto junto ao seu sono. Quando os afegãos do exército de Nader voltaram para casa após sua morte, seu líder, Ahmad Khan Abdali, entra em Kandahar e é eleito rei dos afegãos numa assembleia tribal. Ele pega o título de Dur-i-Duran, ou em português, a pérola entre pérolas, e muda o nome de sua tribo para Durrani. Essa tribo iria moldar o que atualmente a gente chama de Afeganistão. Esse foi o primeiro vídeo sobre a história do Afeganistão. Se você quer saber mais sobre esse assunto, espere para a próxima semana que a gente vai ter a parte 2. Então, se você quiser continuar estudando sobre o Afeganistão e sobre outros países, se inscreva no canal e deixa o like se você curtiu o vídeo.